Muito bem, amados, quero saudar todos vocês com a doce paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir as Escrituras Sagradas em 1 Coríntios, capítulo de número 3. Muito bem, Paulo, na sua primeira epístola, então, escrita à igreja de Corinto, nos diz assim, capítulo 3, verso 1 em diante: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós nos curvamos agora, Pai, diante do Teu trono, a fim de que possamos então, a Deus, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer, ó Deus amado, que não somos por nós mesmos capazes de entender
questões espirituais, porque questões espirituais são entendidas à luz da ação do seu Espírito, Pai. Por isso, Deus, ilumina-nos, que o Teu Espírito haja, abrindo o nosso entendimento, fazendo com que a Tua palavra desça ao nosso coração, e assim, ó Deus, produza em nós as transformações que se fizerem necessárias para que nos tornemos melhores filhos, melhores servos, melhores adoradores do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, amados. Eu quero começar hoje nosso momento aqui de preleção, de pregação da palavra do Senhor, lendo um trecho de uma obra de Elben Len César. Ele escreve essa obra mostrando um pouco da vida do missionário que trouxe o presbiterianismo para o Brasil, Ashbel Green Simonton. O nome dessa obra é Mochila nas Costas e Diário na Mão. Ele diz assim, em um determinado trecho dessa obra: em geral, os presbiterianos sabem que Simonton, no período de 8 anos e meio, de agosto de 1859 a dezembro de 1867, organizou a primeira igreja presbiteriana, 1862, o primeiro jornal protestante da América do Sul, 1864, o primeiro presbitério, 1865, a primeira escola paroquial, 1866, o primeiro seminário, 1867, e ordenou o primeiro pastor brasileiro, a saber, José Manuel da Conceição, um ex-padre. Isso em 1865. Muitos sabem que ele chegou solteiro ao Brasil, 12 de agosto de 1859. Casou-se 4 anos depois nos Estados Unidos com Ellie Murdoch, 19 de março de 1863. Enviuvou-se logo após o nascimento do primeiro e único filho, 28 de julho de 1864. E morreu de febre amarela em São Paulo, um mês antes de completar 35 anos, 9 de setembro de 1867. Porém, não conhecem a piedade de Simonton. Estão cientes do que ele fez, mas não de quem ele foi. E há uma ligação muito estreita em uma coisa e outra. Seu caráter era mais importante do que o seu ministério. Por ter se comprometido com Jesus Cristo, ingressando no seminário e se decidido por missões aos 22 anos, por ter vindo para o Brasil aos 26 anos e por ter morrido no campo missionário aos 35 anos, Simonton é um modelo de vida, sobretudo para a juventude, quer seja brasileira ou de qualquer outro país. Continua Elben. O apóstolo Paulo jamais colocaria Simonton no rol dos crentes carnais de Corinto, 1 Coríntios, capítulo de número 3. O apóstolo Paulo jamais colocaria esse homem, Simonton, no rol dos crentes carnais da igreja de Corinto. Em setembro de 1855, às vésperas de ir para o seminário de Princeton, para se precaver das tentações e possíveis derrotas, Simonton traçou as seguintes diretrizes. Ele deixou isso escrito, registrado no seu diário. Vejam só as diretrizes desse crente que Elben César nos diz que Paulo jamais o colocaria no rol de membros dos crentes carnais da igreja de Corinto.
Indo ao seminário, ele escreve, então, as seguintes diretrizes: frequência constante aos exercícios devocionais do seminário e uso de todos os meios de graça que promovem a verdadeira piedade. Vigilância incessante sobre o seu coração enganoso e contra os pecados que o rodeiam. Estudo devocional da Bíblia e leitura de livros piedosos e de biografias de cristãos que se distinguiram pela piedade sincera de seus corações. Comunhão constante e íntima de Deus para alcançar grandes vitórias na vida espiritual. Cultivo da prática da oração. Diretrizes traçadas por Ashbel Green Simon, o precursor do presbiterianismo no Brasil. Esse mesmo jovem, no primeiro ano de seminário, vislumbrando e ali então se maravilhando com as várias doutrinas ou o aprofundamento das doutrinas bíblicas, escreveu também o seguinte: por conta desse despertamento e desse que leva o aluno a viver ali esse vislumbre tão grandioso para com as doutrinas e a empolgação que isso trazia ao coração dele, dos alunos, mas ele diz, não há lugar mais necessário de uma obra do avivamento do Senhor do que o seminário. Não há lugar tão necessário, não há lugar que se faça tão urgente o avivamento do Senhor do que num seminário. E ele registra que todos então deveriam buscar por isso, enquanto seminaristas e por toda a sua vida. Palavras, registros que nos mostram que Simonton não brincava de ser cristão. Palavras que nos demonstram e muito mais registros acerca desse interesse, desse comprometimento, desse cuidado com a vida espiritual, nós podemos encontrar nos registros que Simonton faz no seu diário, muitos deles descritos aqui nessa obra que é valiosíssima para a sua vida. Se você se debruçar na leitura desse livro, você verá o quanto esse homem era comprometido com a vida de intimidade, com uma vida de profundidade, com uma vida onde Deus era prioridade na sua história, onde Deus ocupava de fato o trono da direção do seu coração, da sua vida. Registros que nos mostram que ele tinha uma necessidade, uma urgência, um desejo de se tornar cada dia mais um crente maduro, espiritual, ou um crente real. Pois ele entendia que uma igreja verdadeira, uma igreja só seria forte quando os crentes que a formavam fossem também fortes, profundos, dependentes do Espírito Santo de Deus. Profundos e não superficiais no conhecimento e na piedade. Quero falar sobre isso olhando para esse texto da Escritura Sagrada que nós acabamos de ler. Precisamos ser uma igreja madura espiritualmente. É isso que Deus busca.
Adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou em outras palavras, Deus anseia por ver uma igreja que está sendo dirigida, fundamentada ou norteada pela palavra dele, a Escritura Sagrada, e ao mesmo tempo sendo iluminada pelo Espírito Santo de Deus, ao mesmo tempo capacitada, ao mesmo tempo orientada pelo Espírito Santo de Deus. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque há vários perigos que rondam a igreja quando ela se faz ou é imatura espiritualmente. Diante disso, a temática que quero desenvolver com os irmãos, olhando para esse texto, é a seguinte: alguns perigos da imaturidade espiritual dos crentes para a igreja de Deus. Eu repito, alguns perigos da imaturidade espiritual dos crentes para a igreja de Deus. Ou seja, a igreja de Deus corre alguns perigos quando ela é formada por pessoas imaturas na fé, pessoas superficiais na vida, no entendimento, na doutrina e na vida de piedade. Ou seja, pessoas que conhecem pouco da Escritura e pessoas que se dobram pouco diante de Deus numa vida de oração, pessoas que buscam pouco de Deus na leitura da palavra. Quando isso acontece, a igreja de Deus passa por situações onde ela fica em risco. Que riscos são esses? Quais perigos são esses? Em primeiro lugar, quando uma igreja ela é formada por cristãos imaturos, a igreja se torna campo minado para contendas entre os irmãos. Quando uma igreja é formada por crentes imaturos, por crentes superficiais na vida de piedade e no conhecimento da palavra, a igreja fica então ali como que se fosse um campo minado, um campo cheio de minas, onde a qualquer momento uma mina pode explodir. E assim as contendas crescem no meio da igreja. Campo minado para contendas, veja isso. Paulo diz então que não podia falar aos irmãos como a espirituais. É daí que vem o tema da nossa carta, ou do nosso sermão. Paulo diz: eu não posso falar a vocês como a crentes espirituais, ou seja, como a crentes que estão vivendo debaixo da dependência do Espírito Santo, como a crentes que estão buscando em todo o tempo os frutos do Espírito Santo, como a crentes que estão em todo o tempo vivendo a dependência de Deus, se enchendo ou sendo enchidos do Espírito Santo de Deus. Eu não posso. Vocês são imaturos. Vocês já deviam estar se alimentando de coisas sólidas, mas vocês estão ainda bebendo leite. E veja, havia passado pelo menos 4 a 5 anos que Paulo havia deixado aquela igreja, e Paulo havia permanecido ali quase 2 anos. Mas aqueles crentes ainda eram imaturos. Alguns com 6, 7 anos de vida cristã, mas ainda imaturos, não espirituais. Entenda, quando Paulo coloca aqui crentes carnais, Paulo está dizendo que eles eram crentes. Crente carnal aqui está em oposição a crente espiritual. Crente carnal aqui eram pessoas imaturas e que então deixavam o seu coração aberto para que os desejos da carne de repente se aflorassem ou constantemente se aflorassem. Pessoas que não tinham base fundamentada, estruturada em Cristo, na dependência do Espírito Santo, e que portanto
estava sempre a perigo de deixar com que os desejos da carne viessem a se aflorar. Paulo diz: olha, por conta disso, eu não posso falar a vocês como a crentes espirituais. E veja então, por que é que Paulo já pontua que eles eram crentes superficiais ou carnais? Verso de número 3, ele diz: porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? Porque havendo entre vós contendas, não é assim que vocês não é por isso, não é dessa maneira que vocês estão me demonstrando que vocês não são espirituais? Ou seja, Paulo coloca situações de contendas, de picuinhas, de rachas, de situações de briga entre os irmãos, de criação de partidos, de grupos, de panelinhas, qualquer nome que você queira dar, a facções dentro da igreja, como sendo uma demonstração de que eles eram uma igreja carnal, uma igreja composta de crentes que precisavam crescer no Espírito Santo de Deus. Por conta disso, a igreja de Corinto estava ali como um campo minado, havendo entre eles então grandes contendas, porque vocês não andam segundo o Espírito Santo de Deus, segundo a direção que o Espírito nos traz por meio da palavra. Vocês estão como sendo um campo minado, e tudo quanto é lugar está cheio de problemas, de situações entre irmãos, um brigando com o outro. Vários partidos vocês criaram dentro da igreja. Um diz que é de Apolo, outro diz que é de Cefas, outro diz que é de Paulo, outro diz que é de Cristo. Se vocês fossem espirituais, vocês iriam entender que Apolo, que Paulo, que Cefas, eles não são nada, eles são apenas cooperadores, eles não são nada como que pedra no qual está edificada a igreja de Cristo. São apenas cooperadores, servos de Deus, onde um trabalha em cooperação com o outro, um planta, outro rega, outro colhe, mas o crescimento quem dá é Deus. E vocês estão criando contendas. Esse era um motivo que demonstra contendas ali, mas nós podemos muito bem pegar isso e aplicar hoje para a nossa vida, para a nossa igreja. A situação da igreja, por não ser composta de crentes espirituais, tornou aquela igreja vulnerável, suscetível a viver contendas entre os irmãos. Talvez hoje o problema não sejam vocês então entender: não, eu sou do pastor Marcos, eu sou do pastor João Geraldo, eu sou do presbítero Marcos, eu sou do presbítero Sidney. Talvez não seja esse o problema. Não vai ser essa a situação que nós vamos ter que administrar aqui, por conta da falta de profundidade bíblica ou espiritual de cada um de vocês ou de nós. Mas com certeza, amados, a falta de crescimento e de vida espiritual entre nós nos levará a nos tornar um campo minado para contendas, ou já estamos sendo. Como qualquer igreja assim se tornará. O irmão passou por mim e não cumprimentou-me. Também não quero mais olhar para a cara dele. Nossa, teve uma festinha na casa de irmão, sei lá, aniversário de alguém, eu não fui convidado. Por quê? Eu convidei fulano para minha. Nossa, por que é que foi só um grupinho em tal lugar? Por que é que o pastor chamou só um grupo para conversar e não chamou todo mundo? E outros exemplos mais, talvez você os saiba melhor do que eu, de situações que geram contendas. Quer ver um exemplo?
Alguém chega para você porque ouviu algum problema relacionado ao nome de alguém e diz assim: olha, você está sabendo o que o fulano fez? E aí você diz: não, eu não estou sabendo. Olha, ele fez isso, 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 olha que decepção. Aí você diz: ah, não acredito. Não, é verdade. Nossa, ai, que decepção. E aí você já toma aquilo como uma verdade e já passa para outro. Mas ninguém vai conversar com fulano. São todos irmãos. E daqui a pouco, o que é que vai acontecer? O problema se estabelece num monte de pessoa. Precisamos ter atitudes que sejam mais espirituais. O quê? Você está falando isso de fulano? Você já falou com ele isso? Não, eu ouvi, mas não falou com ele ainda? Então vamos lá agora conversar com ele. Mas não, quando a igreja vive superficialidade, os problemas pequenos, quando eles existem, porque às vezes nem existia, se tornam como que tempestades. E uma mina vai fazendo com que outra vá explodindo sucessivamente. Era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto também. Com relação aos partidos. Ah, você ainda não tomou partido de ninguém? Oh, mas como? Quando nós somos rasos, quando estamos vivendo uma vida sem profundidade, nós não conseguimos, nós não temos coragem, nós dizemos: não, eu não posso aceitar que fulano falou isso contra mim. Eu preciso ir lá agora tirar limpo essa situação. O que? Estão falando isso de mim? Mas quando estamos vivendo debaixo da ação do Espírito Santo de Deus, em vida de intimidade com Deus, de profundidade no relacionamento e na intimidade com Deus, nossa atitude não é de revidar ou dar o troco, mas nossa atitude, amado, muitas vezes vai ser de engolir a seco impropérios, acusações que se fizerem contra nós. Não vai ser de dar o troco, mas de dar a outra face. Não vai ser de fechar o coração para a caminhada de comunhão, mas andar mais uma milha. Não vai ser de orgulho, mas de humildade. Não vai ser de dureza de coração, mas de perdão. Mas para que isso aconteça e não contendas, é preciso vivermos um maior aprofundamento do nosso relacionamento com Deus, uma maior entrega do nosso coração a uma vida de intimidade com Deus por meio da vida de oração, por meio da leitura da palavra, por meio da convivência entre os irmãos, por meio de uma maior participação dos trabalhos que são realizados para a adoração de Deus, para crescimento espiritual, para se ouvir a voz de Deus, um maior envolvimento nos trabalhos, onde então temos a oportunidade de nos colocarmos diante de Deus em vida de oração, de maneira conjunta e não apenas pessoal, particular e individual. Uma igreja composta por crentes imaturos
se torna campo minado para contendas. Contendas geradas por inveja, contendas geradas por falta de amor, contendas geradas por obras da carne, maledicência, enganos, e aí vai. Além disso, o texto ainda vai nos mostrar que a igreja composta por crentes imaturos é uma igreja que se torna vulnerável a falsas doutrinas. Uma igreja composta por crentes imaturos é uma igreja vulnerável a falsas doutrinas. Uma igreja que não tem no seu corpo pessoas que buscam obter um conhecimento cada vez maior da palavra de Deus, que não busca crescer na doutrina dos apóstolos, que não busca crescer cada vez mais guardando no coração a palavra do Senhor, para que então não venha pecar contra Deus. É uma igreja que vai estar suscetível a se enveredar por caminhos que são contrários ao Evangelho do Senhor. Será uma igreja suscetível a abraçar outro Evangelho, que para nada serve senão para ser amaldiçoado ou anatematizado, como diz Paulo ao escrever aos Gálatas. Veja isso, verso 10 em diante. Paulo fala aqui então da situação onde pregadores, onde pastores, onde missionários, onde líderes da igreja começam a instruir a igreja. O fundamento é Cristo, mas eles começam a edificar a obra com outro material que não tem mais nada a ver com o Evangelho de Cristo. E assim produz uma igreja que tem bom fundamento, Jesus, pessoas que são cristãs verdadeiras, mas que são imaturas ao ponto de repente se verem abraçadas por doutrinas que não passam de feno e palha, que para nada servirão a não ser para combustível da fogueira do juízo de Deus. Diz o texto: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Eu estive entre vós e coloquei aí, lancei o fundamento que é Cristo, e esse crucificado. Outro veio, edificou sobre vocês, porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Amados, Paulo está falando aqui de pregadores que estavam já na igreja de Corinto, de pessoas que estavam já então ali lançando fundamentos, ou melhor, erguendo as paredes sobre o fundamento que ele havia colocado, que era Cristo. E ele fala então que poderia ter fundamento, em cima do fundamento, uma edificação que poderia ser comparado a uma edificação realizada por prata, ouro e ferro, ou melhor, pedras preciosas.
mas também poderia haver fundamentos realizados com madeira, feno e palha. E o fogo é que provaria isso. Bem sabemos que qualquer coisa erguida, qualquer edifício erguido com madeira, feno e palha, quando posta diante do fogo tal edifício, o que acontecerá com ele? Permanecerá de pé? Não, ruirá. É isso que Paulo estava dizendo àquela igreja. Há várias pessoas agora edificando, mas tomem cuidado. Há aqueles que estão edificando com material complicado, perigoso, e Paulo estava falando aqui, amados, de palavra, de doutrina, de fundamentos que tem a ver então com o ensino da palavra de Deus. Era esse o ponto da igreja de Corinto. Uma igreja cercada por questões filosóficas, uma igreja cercada por uma sabedoria pautada, fundamentada, onde o homem estava no centro e não Deus. Uma cidade rodeada por questões de promiscuidade, onde as pessoas então entendiam que tudo aquilo ali não tinha problema nenhum. Talvez o jargão nada a ver não é uma coisa do presente, mas é uma coisa que se falava naquela época. Olha, promiscuidade, prostituição, isso não é coisa de crente não, rapaz. Que isso, rapaz, nada a ver. Problema nenhum dar uma escapadinha, a esposa sabe. Adultériozinho, mas com a esposa sabendo, qual que é o problema? Nada a ver. O quê? Não pode sexo antes do casamento? Que isso, rapaz? Nada a ver. O quê? Não pode se deitar com a mulher do meu pai? Ela não é minha mãe? Nada a ver. O quê? Encher a cara na festa do serviço lá, de final de ano? Aliás, está chegando o final de ano. Confraternização da empresa, todo mundo bebe, você acha que eu não vou beber? Nada a ver eu tomar uns golinhos a mais lá, ou um pouco que seja. Nada a ver. Era assim que os coríntios falavam. Era essa a situação, mas havia ali entre eles pessoas dentro da igreja dizendo que podiam fazer tudo isso. Havia ali dentro da igreja, não era fora, pessoas que estavam dizendo não tem problema, todos esses pecados são cometidos com a matéria, com o corpo, o que importa é a alma. Quem se deita com a prostituta não é só a alma, é seu corpo, então não tem problema. Quem vai às vias de fato e transa com a namorada é o corpo, não é a alma. Quem vai para a promiscuidade ali diante do computador, na internet, é o corpo ali por meio da mente. Mas não a alma. Haviam pessoas, líderes, que se arrogavam como líderes dentro da igreja de Corinto, levantando esse edifício teológico, doutrinário. E aí Paulo então volta a palavra dele de maneira mais específica. Estou aplicando aqui à igreja, mas nesse momento a artilharia de Paulo está voltada a esses líderes, dizendo: cuidado com o edifício que vocês estão erguendo, porque ai daqueles que destruírem a igreja de Deus. Está aí no verso 16. A igreja de Deus, o povo de Deus reunido, é santuário de Deus. Cada um individualmente é santuário de Deus, mas a igreja reunida também, a igreja é santuário de Deus. E ai daquele que destruir o santuário onde o Espírito Santo age, habita. Mas por que é que a igreja estava sendo destruída? Porque os cristãos eram imaturos,
porque davam ouvido a coisas que não deveriam dar, se fossem mais profundos na fé, se tivessem mais intimidade com Deus, se tratasse Deus e o reino dele com prioridade, ao invés de ser secundário, terciário, sei lá mais o que. Davam ouvidos. Então quer dizer que pode encher a cara, não tem problema nenhum, é só não aparecer bêbado na igreja? É isso? Beleza. Quer dizer então que pode fazer, crediário e não pagar? É só não deixar a igreja saber? Beleza. Estavam dando ouvido a tudo isso. E muitas outras coisas mais. Ainda mais quando tudo isso era dito de maneira bela. De maneira persuasiva. Com aparência de sabedoria. O que acontecia? A igreja se viu vulnerável a essas falsas doutrinas. Paulo condena a atitude desses mestres, mas também condena a atitude da igreja em ouvir, chamando-os de crentes carnais, imaturos. Você não gosta de doutrina, por isso você não vem na escola dominical, não é? Você não gosta da palavra de Deus, é por isso que você não vem na escola dominical, não é? Você não lê a Bíblia em casa? Você não ora? Você não participa da mesa do Senhor dignamente? Você não participa das reuniões de oração? Você não procura saber onde mais Deus pode levar você para que você cresça espiritualmente? Você tem uma vida medíocre de oração, que ainda que todas as suas orações fossem feitas de joelho, não teria uma marca sequer no seu joelho. Você vai ser crente imaturo, meu irmão. E aí, ventos de doutrinas vão te levar. Quem te levou vai arcar com juízo, mas você que foi também terá juízo, não se esqueça disso. Porque Deus não chama as pessoas para um relacionamento com Ele para viver superficialidade. Ele entregou o Filho dele na cruz do Calvário, verteu o sangue do Filho dele, deixou o Filho dele ser esbofeteado, traspassado por uma lança, ter a sua testa, a sua cabeça encravada de espinhos, suas mãos atravessadas por pregos, a sua boca, quando pediu sede, encharcada de vinagre, o seu coração quase que explodindo a tal ponto das suas veias começarem a se romper e o suor dele se tornar em gotas de sangue. Para você ser um crente relapso, para você ser um crente superficial, para você ser um crente porcaria. Não. Ele fez isso para você poder se aproximá-lo dele e dizer: Abba, Pai, meu paizinho com quem eu tenho intimidade, meu pai querido que eu amo, meu pai amado, que eu me deleito na tua presença, meu Deus todo-poderoso, que não há melhor prazer do que estar na tua presença. E não para ser um crente relapso, e não para ser um crente de faz de conta. Quando você ou a igreja é composta de maioria assim, ela é campo minado para contendas, ela é vulnerável a falsas doutrinas, e por fim, ela é suscetível
a dar glória a homens e não a Deus. Ela é suscetível a dar glória a homens e não a Deus. Verso 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: Ele apanha os sábios nas próprias astúcias deles. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos que nada valem, são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Ninguém. Olhem para os homens e então diz: aí está o motivo da nossa glória. Aí está o motivo do nosso louvor. Louvemos a Ele, adoremos, glorifiquemos, demos glória a Ele. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo isso, se alguém deve merecer glória, louvor por tudo isso, esse é Cristo, porque tudo é dele, tudo é de Deus. Já vimos, já falamos como aquela igreja apreciava e buscava a sabedoria humana, a sabedoria em forma de filosofia grega. Se diziam: não, é nossa filosofia, nós somos os autores da filosofia. Observamos como apreciavam e valorizavam os grandes mestres da sabedoria, os filósofos, e a maneira eloquente e persuasiva que eles transmitiam então ali as suas ideias, como eles amavam isso, como eles gostavam de aplaudir os homens então que ali demonstravam erudição. Deveriam ter percebido que a verdadeira sabedoria estava não nos homens, mas em Deus, em Cristo e na sua cruz. Para isso eles deveriam antes ter então levado cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, mas não o fizeram. E aí começam a surgir então o louvor ao homem e não a Deus. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Não porque Paulo é melhor pregador, porque Paulo é mais claro quando fala, não porque ele tem mais eloquência no falar. Não, Apolo é melhor. A escola dele é uma escola que tem uma sabedoria, uma filosofia mais antiga e então mais bem fundamentada. E aí então dava os vários argumentos para, ao invés de sentarem e olharem para eles mesmos dizendo: peraí, por que nós existimos? Por que nós somos igrejas? Por que nós somos filhos de Deus? Porque Cristo Jesus deu a sua vida por nós. Porque Cristo Jesus, Ele rompeu com tudo aquilo que o homem entendia como sendo então valoroso. Se humilhando, sendo Deus, se humilhando, fazendo-se homem e então tomando sobre si os nossos pecados e indo à morte, morte de cruz. O que era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O que? Morrer na cruz? Você está maluco. Isso é loucura. Isso aí só os piores pecadores, criminosos,
devem receber, devem ser lançados nela. O que? Maldito todo aquele que se fizer pendurado na cruz ou no madeiro. Jesus Cristo acabou com as convenções, queridos, para mostrar que o que vale não é a sabedoria humana, mas aquilo que Deus faz, aquilo que Deus apresenta como seu Evangelho, a sua palavra, a sabedoria do alto, que é pura, sem mácula, como diz Tiago. Como está a sua vida, meu querido? Se você é um crente imaturo, daqui a pouco você vai começar a dar glória a homens se já não está fazendo isso, e não a Deus. Daqui a pouco talvez você vai começar a se gloriar, ao invés de dar glória a Deus. Talvez você vai começar a olhar para a sua vida e perceber que você é um homem de sucesso, perceber que você tem tido então bastante sabedoria e inteligência para conduzir a sua vida, e ao invés de dar glória a Deus que está te dando, você pensará: eu estou fazendo. Mais uma vez eu quero dizer, Paulo escreve isso com duas óticas. Olhando para os mestres que queriam cada vez mais ser glorificados, tomar o lugar de Deus, e também olhando para a igreja que aceitava isso, porque era imatura, porque aplaudia isso, porque eram imaturos, porque diziam: não, eu sou desse e não daqueles, ao invés de dizer: todos eles são de Cristo, eu sou de Cristo, a igreja é de Cristo, o louvor é de Cristo, a glória é de Cristo, a honra é de Cristo, e é nele que eu vou viver, e para ele que eu vou viver. Como está a sua vida, meu amado? Que tipo de crente você tem sido? Que tipo de relacionamento você tem vivido com Deus? Qual é o grau, o nível de intimidade que você pode hoje dizer que tem, que nutre com Deus? Será que você pode dizer que de fato Deus é o seu paizinho, o seu Abba Pai? Abba, meu amado, tem a ver com intimidade. Abba tem a ver com relacionamento. Abba tem a ver com uma vida no qual você vive na presença dEle, entendendo a responsabilidade de poder então glorificá-lo, exaltá-lo, ser grato ao amor incondicional dEle para com a tua vida, para com a tua história. Dizer Abba Pai para Deus, amado, tem que ser algo que está sendo realidade do nosso coração, do seu coração. Se você tem orado tão pouco, que se juntar as suas orações da semana inteira não dão aí 10, 15, 20 minutos, amado, pelo amor de Deus, isso não é intimidade com Deus, isso não é vida cristã. É possível que ímpios estejam orando mais, pessoas que não conhecem a Cristo verdadeiramente estejam falando mais com Deus do que muitos cristãos. Se eu fizesse a pergunta se quantos já leram a Escritura de capa a capa pelo menos uma vez, quantos poderiam levantar a mão? Aqui não precisa levantar ninguém. Será que você poderia levantar sua mão? Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Como é que vai as suas conversas? Quer ver um outro teste?
nas suas conversas nos dias a dias com os seus amigos, quando é que a sua conversa é convergida para a palavra de Deus? Quando? No MSN lá, ou no Facebook, ou qualquer outro meio virtual de comunicação que você use, Twitter ou qualquer outro. Quando que as conversas suas têm convergido para a palavra de Deus, para os princípios de Deus? Tem gente que não consegue ficar um período do dia sem postar 2, 3 pensamentos no Facebook. Nada com a palavra de Deus. Nada demonstrando gratidão ao que Deus tem feito com a sua vida. O que é isso? Futebol, corrida de Fórmula 1, novela, filmes, roupas, sapatos, loja nova, grifes novas, celular, carro, salão de beleza, pescaria. Quando é que a pergunta no seu Face será feita? Você viu o que o texto da palavra de Deus diz? Rapaz, que coisa interessante, isso falou profundamente ao meu coração. Me abençoou tremendamente. Veja só como é que Deus falou ao meu coração. Espero que Ele também fale ao seu coração. Quando é que isso aconteceu no seu Facebook? Quando é que isso aconteceu na conversa com o seu irmão? No seu namoro? No seu casamento? Com seu colega de escola, de faculdade? Igreja imatura está à mercê de contendas. Igreja imatura está à mercê de falsas doutrinas. Igreja imatura está à mercê de tirar Deus do lugar de glória e colocar o próprio homem. Igreja imatura é formada por crentes imaturos. Crentes carnais e não espirituais. Como está? Como você pode se nominar hoje? Crente espiritual? Crente carnal? Se você tem sido um crente carnal, mas quer mudar hoje de vida, e não fica com vergonha do seu irmão, não. Eu vou pedir para você levantar do seu lugar. Porque Jesus Cristo não teve vergonha de morrer na cruz do Calvário, de maneira pública, pela sua vida. Jesus Cristo não teve vergonha de tomar tapa na cara, de maneira pública, por você. Se você tem sido um crente que entendeu que Deus hoje está te chamando para um relacionamento mais íntimo com Ele, mais real com Ele, mais verdadeiro com Ele, mais profundo com Ele, mais íntimo com Ele, quero convidar você, querido, para sair aí do seu lugar e vir aqui à frente, dizendo para Deus, com esse seu ato: Senhor, me perdoa e faz de mim, Deus, um crente mais verdadeiro. Eu quero me colocar diante do Senhor, Pai, porque eu quero mudança na minha vida. Você quer fazer isso? Vem aqui. Não vai ter música não, é assim mesmo, sem música. Sai do seu lugar e vem aqui. Amém. Amém. É você e Deus. Você quer ser um crente
diferente, entendeu que Deus falou de alguma maneira isso para você, trazendo um desafio para o seu coração. Talvez você não coube em todas as aplicações, mas em alguma isso ficou claro para você. Você quer dizer isso para Deus? Vem aqui. Eles eram crentes verdadeiros. Paulo disse que aquela igreja era uma igreja de Deus, mas precisava mudar muita coisa na vida deles. Eu não estou dizendo que você não é crente, isso não é um apelo para você se tornar um cristão. Esse é um apelo, um desafio para você, que talvez queira dizer como Simonton: eu preciso melhorar ainda mais na minha vida de intimidade com Deus. Porque Deus, quando eu coloco a minha vida diante do Senhor, eu tenho vergonha de algumas coisas que ainda faço. Por favor, Deus, me ajude. Ele escreveu isso sendo missionário no Brasil. Não foi antes de ser missionário. Vamos orar? Baixa a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Pastor João Geraldo vai nos dirigir nessa oração. Vamos orar. Deus, louvado e bendito seja o teu nome, por esse desafio que o Senhor traz, não só a esses que estão na frente, mas a todos nós. É um desafio para prestarmos atenção à nossa vida e ao nosso relacionamento e à seriedade com que nós conduzimos toda a nossa história em torno disso. O Senhor não brinca, Deus, e não brincou a hora que teve que derramar sua ira sobre Cristo em favor de nós. E é bem verdade que se formos superficiais na nossa relação contigo, os prejuízos serão enormes. Na nossa relação com os irmãos, com a heresia, e na nossa própria canalização do nosso desejo de adorar alguém, e colocaremos certamente alguém no seu lugar. Perdoa a todos nós, e nos ajuda mais e mais, a partir destes que vieram aqui na frente, derramando graça sobre graça, para que a ação do teu Espírito e a tua ação de convencimento, de enchimento, se dê de maneira cada vez mais contundente na vida destes irmãos, mas na vida de toda essa igreja. Nos ajuda a partir dos pastores dessa igreja, a partir da liderança dessa igreja, a não brincarmos com aquilo que nós ensinamos na vida do teu povo. Para que, ó Deus, não tenha no ensino elementos misturados, a tal ponto que possamos levar a vida do teu povo a fazer alguma coisa que certamente nunca foi o teu pensamento que eles fizessem. Nos ajuda a levarmos a sério com aquilo que ensinamos, mas nos ajuda a levarmos a sério com aquilo que ouvimos. E nos ajuda, como povo teu e rebanho do teu pastoreio, a dia após dia nos derramarmos na tua presença, a orarmos mais, a lermos mais a tua palavra e gastarmos tempo em meditação, para que o teu Espírito vá orientando a vida de todos nós, vá ruminando no nosso coração e a tua palavra possa ir criando raízes cada vez mais profundas na vida de todos nós, operando as devidas transformações de relacionamentos profundos contigo. Faz isso na vida de cada um de nós, não só nestes que vieram na frente, mas de todos nós em nome de Jesus, para que sejamos uma igreja conhecida como os bereanos, que eram aqueles que se apegavam à tua palavra para ver se de fato as coisas eram de fato como o Senhor havia dito quando ouviam aquilo que Paulo ensinava ao coração de cada um deles. Não porque entendiam que Paulo era um herege, mas porque entendiam que eles estavam debaixo da responsabilidade de verificar na originalidade, na tua palavra, se de fato a palavra de Paulo combinava com a palavra de Cristo. Nos ajuda nisso, Deus, em nome de Jesus, a sermos essa igreja, uma igreja que desfrutará os benefícios desse relacionamento profundo e maduro com o Senhor, onde será uma igreja que se protegerá e terá um relacionamento mais saudável entre ela. Será uma igreja, ó Deus, que se protegerá com ensinos errados, e será uma igreja que terá, de maneira absolutamente saudável e salutar, canalizada exclusivamente para o Senhor toda a nossa adoração. Nos ajuda nisso e nos conduz nisso a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém.